responder hoje a um questionamento muito polêmico nas igrejas cristãs. É certo praticar o rebatismo? Onde está escrito isso na Bíblia? Primeiro, precisamos entender que nem todas as doutrinas aparecem sistematizadas em uma seção ou capítulo na Bíblia. É necessário estudar os vários textos espalhados nela para ter uma compreensão mais ampla sobre alguma doutrina. Nos dias do Novo Testamento, de acordo com a tradição judaica, todo judeu entendia que foi batizado antes mesmo de nascer, lá em seu antepassado que saiu do deserto sob o comando de Josué e atravessou o Rio Jordão para tomar posse de Canaã. Quando João Batista surge no deserto afirmando que eles deveriam se arrepender e ser batizados para se tornar herdeiros do novo reino, muitos entenderam que se tratava de uma reorganização da vida para receber o Messias. Ouça o que ele disse em Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você fosse um judeu daqueles dias, ouvindo João Batista pregar, entenderia que ele intencionalmente batizava no Jordão, enfatizando que seu convite era para serem rebatizados no mesmo rio. Desta vez, não para tomar posse de Canaã, mas do reino que estava para ser implantado com Jesus. Interessante, e talvez não tenha observado, que este segundo batismo, ou rebatismo, ocorre em duas fases. A primeira fase para a inclusão no reino, ou seja, nas águas, e a segunda fase para receber o poder, isto é, o batismo com o Espírito Santo. Esse rebatismo seria para todos os judeus a renovação da aliança feita com Abraão e sua descendência. O texto que causa mais polêmica é o de Efésios. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4-6. É bom lembrar que o contexto de todo o capítulo fala sobre a unidade cristã nos relacionamentos entre os membros, na doutrina da igreja e no serviço ao próximo. Eu busquei a opinião de alguns teólogos sobre o assunto e descobri que não existe um ponto final entre eles sobre o que Paulo queria falar. Veja o que eles afirmam. Foulkes, no seu livro Efésios, Introdução e Comentário, afirma que o batismo é um sinal exterior da fé. Todos os cristãos foram batizados em Cristo e não numa diversidade de líderes como Paulo, Pedro e Apolo. Ou seja, não se trata de quem batiza, se é o pastor A ou o pastor B, mas em quem estamos batizados, no caso em Jesus Cristo. Warren Wiersbe, no seu comentário bíblico expositivo, diz que pode se tratar do batismo do Espírito Santo, pelo qual, na conversão, ele insere no corpo de Cristo o pecador que crê. Ele ainda afirma, no que se refere ao corpo único, existe um só batismo, o batismo do Espírito Santo. Mas no que se refere a congregações locais, há dois batismos, o batismo do Espírito e o batismo com a água. O dicionário Novo Testamento, Bíblia e Estudo Palavra-Chave refere-se ao batismo instituído por Jesus, ou seja, por imersão. O comentário adventista no volume 6 entende que o batismo significa a morte e a ressurreição. Além disso, significa purificação e separação, e é uma demonstração pública de união com o corpo de Cristo. Todos esses comentários podem ser unidos e entendidos da seguinte forma: a autoridade do batismo não está em quem batiza, mas em quem você é batizado, ou seja, em Jesus. O batismo acontece em duas fases. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo lhe batiza. Em um segundo momento, quando você se liga a uma igreja cristã, o batismo nas águas. Lembre do exemplo de Cornélio em Atos 10, 44 e 47. Esse batismo significa sua morte para o mundo e sua ressurreição para uma nova vida. E serve de demonstração pública de sua fé em Cristo. Em nenhum dos teólogos e comentários pesquisados se encontra a ideia de quantidade de batismo, mas de qualidade. Entender o texto por esse prisma faz toda a diferença.
Ou seja, se você deseja abrir mão do seu compromisso com Cristo publicamente, deve reassumir sua ligação com Ele também publicamente. Para melhor compreensão, imagine um casamento. Os noivos decidem casar e chamam os convidados para testemunhar o seu acordo de longevidade unida. No meio do percurso, com o passar dos anos, meses ou quem sabe dias, um dos dois decide trair e quebrar o acordo de união. Todos ficam sabendo dessa lamentável decisão. O casal se divorcia, toma novos rumos. Num dado dia, em um estalo, o culpado se arrepende e decide voltar. Aí ele propõe assim: vamos fazer da seguinte maneira. Vamos voltar ao nosso relacionamento, mas eu não quero ter obrigações de sustentar você, de dar satisfação do que eu faço, de lhe ajudar a pagar as contas, de cuidar dos filhos. Não, eu não quero que ninguém fique sabendo que nós voltamos. Sabe por quê? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer de mim. Então vamos fazer dessa forma. Eu vou chegar tarde da noite em casa e saio de madrugada para que ninguém me veja. Esta é a minha condição para a gente reatar. Tudo bem? Você aceitaria tal proposta? Afinal, quem ama de verdade não tem vergonha de expor seu amor por medo da opinião das pessoas. Até hoje, os casais que eu vi voltarem a conviver juntos mostraram publicamente sua decisão. Sabe por quê? Porque o amor entre duas pessoas é um sentimento que não dá para esconder. O que a troca de alianças é para o casal, assim é o batismo para Jesus. E a condição de Jesus é: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Logo, se você abrir mão publicamente do seu relacionamento com Jesus, Ele quer que você mostre o seu verdadeiro amor através de sua ação pública, que demonstre arrependimento. Vamos ouvir a opinião de um colega de ministério, o pastor Murilo Andrade. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de fato, crê que há um só Senhor e um só batismo, como diz Efésios 4. Mas a Igreja Adventista crê que o contexto bíblico está se referindo ao tipo de batismo que era praticado nos dias de Paulo e não à quantidade de batismos. E o apóstolo Paulo estava enfatizando para os irmãos de Éfeso que é um só batismo que deve ser feito. É o batismo por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que esta é a forma de fato que Jesus Cristo nos ensinou. Cada batismo é único diante de Deus e também na experiência cristã de cada pessoa. Por isso, embora utilizemos a linguagem de rebatismo, nós podemos considerar que em cada momento em que isso acontece, é um batismo que está sendo realizado, porque aquela pessoa, ao quebrar a aliança, ao deixar os caminhos de Deus, ele rompe com o compromisso com Cristo publicamente. Todos estão vendo que ele rompeu e negou ao Senhor. Por isso, publicamente também ele deve fazer o seu ato e a sua profissão de fé através de um novo batismo. Como observou, o rebatismo é sim uma necessidade para quem negou a Jesus. Paulo afirma: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. De acordo com esses textos, se alguém está em Cristo, tem o Espírito Santo. Se decide se afastar de Cristo, perde a unção do Espírito Santo. Neste caso, inevitavelmente, você abriu mão do status de membro do corpo de Cristo. Então, quando pretende voltar para Cristo, precisa de nova unção do Espírito e de novo batismo nas águas, para ter a reintegração ao corpo de Cristo, à igreja. Aí você diz: mas ele sabe que eu estou arrependido. Sim, Deus sabe que você está arrependido, sabe o que acontece com você. E você foi rebatizado com o Espírito Santo. Mas as pessoas ao seu redor não sabem, a sua comunidade cristã não sabe que você teve essa experiência. Então faz-se necessário ser rebatizado publicamente, que é a demonstração de amor e aliança com Cristo retomada. Se você caiu e traiu o Senhor, machucou o coração de Deus, mas se quer voltar para a casa do Pai, deve arrepender-se do que fez e passar pelo batismo do Espírito Santo, após passar também pelo batismo nas águas, para demonstrar arrependimento por suas ações. Eu faço esse apelo a você que quer voltar para a sua igreja e acha que não deve passar pelo rebatismo. Não deixe que seu orgulho ou medo do que as pessoas vão falar impeçam a sua renovação, a renovação da sua aliança. Se quiser deixar sua opinião sobre o assunto de hoje, mande a sua mensagem para o nosso blog, acessando esse endereço que está aqui. Um grande abraço e até a próxima.